Ano passado, li Origens do Totalitarismo de Hannah Arendt. Desde então, tornou-se quase inevitável perceber correlações e ecos de suas formulações atravessando, ou ao menos tangenciando, inúmeros aspectos da vida no século XXI. É como se Hannah Arendt estivesse em toda parte. Bem, naquela verdadeira saraivada de informações contidas na seção sobre totalitarismo, alguns trechos do capítulo dedicado à polícia totalitária me incomodaram profundamente. Como não quero sofrer sozinha, divido com você. Abre aspas. Mais importante que essas considerações técnicas é o fato de que o totalitarismo define os seus inimigos ideologicamente antes de tomar o poder. De sorte que não há necessidade de informações policiais para que se estabeleçam categorias de suspeitos. Assim, os judeus da Alemanha nazista, ou os descendentes das antigas classes governantes da União Soviética, não estavam realmente sob suspeita de ação hostil alguma. Haviam sido declarados inimigos objetivos do regime em decorrência de sua ideologia. Isso bastava para que fossem eliminados. A principal diferença entre a polícia secreta despótica e a totalitária reside na distinção entre inimigo suspeito e inimigo objetivo. Este último é definido pela política do governo e não por demonstrar desejo de derrubar o sistema. Nunca é um indivíduo cujos pensamentos perigosos precisem ser provocados ou cujo passado justifique suspeita, mas um portador de tendências, como portador de uma doença. Na prática, o governante totalitário age como alguém que persistentemente insulta outra pessoa até que todos saibam que ela é sua inimiga, para que possa, com certa plausibilidade, matá-la em autodefesa. É um método meio grosseiro, mas eficaz, como bem sabem certos carreiristas bem-sucedidos ao eliminar concorrentes, fecha aspas. Pois é, meu bom ouvinte, eu já disse que vejo Hannah Arendt o tempo todo. Depois de ouvir este trecho, penso que, a partir de agora, você também a verá. Na página 567 da minha edição, ainda sob o impacto dessa noção de inimigo objetivo, você se depara com isto. Abre aspas novamente. Do ponto de vista legal, a substituição totalitária da ofensa presumível pelo crime possível é ainda mais interessante do que a transformação do inimigo suspeito em inimigo objetivo. O crime possível não é mais subjetivo do que o inimigo objetivo. Enquanto o suspeito é preso porque se presume que ele seja capaz de cometer um crime, que ele mais ou menos se ajusta à sua personalidade, a versão totalitária do crime possível baseia-se na previsão lógica de fatos objetivos, fecha aspas. Em outras palavras, prende-se alguém não pelo que fez, mas pelo que o algoz tem certeza de que fará. Provas tornam-se irrelevantes. Você mal se recupera desse choque e, nas páginas 567 e 568, toma outro golpe. Aspas mais uma vez. O crime possível, como inimigo objetivo, está naturalmente fora da alçada da polícia, que não pode descobri-lo, nem inventá-lo, nem provocá-lo. Mais uma vez, os serviços secretos dependem inteiramente das autoridades políticas. Fecha aspas. Arendt explica que, no estágio final da totalização de um Estado, até mesmo os conceitos de inimigo objetivo e crime logicamente possível são abandonados. Agora, as vítimas passam a ser escolhidas ao acaso e, sem sequer terem sido acusadas, são declaradas indignas de viver. Surge, então, a categoria dos indesejáveis. Aqui, o indesejável não tem apenas de morrer, mas desaparecer como se jamais tivesse existido. E como se faz isso? Primeiro, segregando. Depois, removendo sua personalidade jurídica, negando-lhe qualquer direito. Em seguida, esse sujeito, já sem amparo social e jurídico, precisa ser coisificado, processo que ocorre por meio do confinamento e da violência. Uma vez coisificado, o indesejável pode ser eliminado. Brutal, não é? Calma que piora. O indesejável, já reduzido a coisa descartável, precisa ser apagado. O Estado totalitário não permite sequer a dignidade da memória. Não basta destruir o indivíduo. Para os que ficam, para as gerações futuras, ele nunca existiu. É pesado, cruel, maligno. Senti-me muito mal ao apreender essa lógica inapelável, implacável do apagamento da existência humana no regime total, cuja execução prática se dá em etapas organizadas, coordenadas por diversos atores, com começo, meio e fim, como num processo fabril ou judicial, mas com uma naturalidade macabra. Aliás,
É impossível não enxergar paralelos com o processo e não se perguntar como Franz Kafka conseguiu conceber com tanta antecedência aquilo que só se materializaria plenamente a partir da década de 1930 e que apenas nos anos 1950 seria dissecado e explicado por Hannah Arendt. Se você ainda não leu O Processo, o protagonista da história é um inimigo sem crime, sem acusação concreta e sem possibilidade de defesa, exatamente a posição do inimigo objetivo. Na narrativa, as forças da lei e da justiça não investigam o que ele fez, mas confirmam aquilo que ele já é aos olhos do sistema. O julgamento não busca a verdade, busca adequação à lógica interna da máquina. A sociedade, por sua vez, adota uma postura absolutamente conformista. O tribunal nunca mostra provas, nunca esclarece a acusação, apenas acompanha Joseph K. até o desfecho. O processo não é um meio para chegar à sentença, é a encenação de uma sentença já decidida. Joseph K. não é acusado para ser julgado, ele é julgado para justificar sua eliminação. Como ouvimos nos trechos de Origens do Totalitarismo, Arendt distingue o inimigo objetivo do inimigo tradicional. Não é alguém que fez algo, nem alguém que escolheu ser inimigo, mas alguém que se torna inimigo por definição ideológica. Para Arendt, o totalitarismo não julga fatos, mas a conformidade do indivíduo à ideologia dominante. A culpa não é factual, ela é ontológica. Ela observa ainda que o inimigo objetivo jamais tem acesso à lei, porque esta não existe para ele como direito, mas apenas como instrumento de exclusão. E sua eliminação não é vingança, mas necessidade lógica do sistema. Bem, Franz Kafka e Hannah Arendt. Uma intersecção tão interessante quanto inquietante. Pus-me a pensar, será que o Homem do Besouro antecipou o advento do totalitarismo? O Processo foi escrito entre 1914 e 1915, em meio à carnificina da Primeira Guerra Mundial, muito antes da existência de qualquer Estado totalitário. Na época, Kafka trabalhava no Instituto de Seguros contra Acidentes de Trabalho no Reino da Boêmia, em Praga. Exercia funções técnicas e burocráticas, analisando acidentes industriais, redigindo relatórios e propondo normas de segurança. Embora o emprego lhe garantisse estabilidade e reconhecimento social, ele o vivia como fonte constante de desgaste físico e psicológico. No plano pessoal, esse período foi marcado pelo relacionamento conturbado com Felice Bauer, sua noiva desde 1913. A relação entrou em crise em 1914, culminando no rompimento após o episódio conhecido como o Tribunal do Hotel Ascanicher Hof. O encontro, ocorrido em julho daquele ano, foi profundamente traumático. Convocado por Felice, Kafka reuniu-se no quarto do hotel em Berlim com ela, sua amiga Grete Bloch e indiretamente com a pressão moral das famílias. Durante a reunião, Felice e Grete confrontaram Kafka com trechos de suas cartas, expondo suas ambivalências e seu medo do casamento. Kafka sentiu-se colocado na posição de réu. Ele próprio descreveu o episódio em seus diários como um processo judicial, recorrendo aos termos acusação, defesa e condenação, o que explica o nome pelo qual ficou conhecido. Pouco depois, o noivado foi rompido definitivamente. Muitos estudiosos veem nesse episódio uma experiência decisiva que não apenas intensificou a sensação de culpa e perseguição, mas também forneceu um modelo vivencial para a atmosfera e estrutura de O Processo, cuja escrita se inicia em agosto de 1914, quando um homem é submetido a um julgamento opaco, sem regras claras e sem possibilidade real de absolvição. Além disso, a eclosão da Primeira Guerra agravou seu sentimento de insegurança e alienação. Para Kafka, o mundo havia ingressado num estado permanente de exceção, no qual as normas racionais pareciam suspensas. Nos diários, relata uma sensação de paralisia histórica, como se a vida individual tivesse sido esmagada por forças impessoais e incontroláveis. Paradoxalmente, esse contexto coincide com um impulso criativo decisivo. É nesse clima de colapso moral e institucional que O Processo vai ganhando mais páginas. A guerra funciona como um pano de fundo silencioso, aprofundando os temas de culpa, poder anônimo, desamparo e submissão a sistemas opacos. E tudo isso vindo de um sujeito que era um poço de inadequação. Kafka ocupava uma posição social ambígua. Pertencia e não pertencia, dada a condição de judeu assimilado na Europa Central no início do século XX. Não um inimigo declarado, nem um excluído absoluto, mas alguém cuja presença era tolerada, regulada e observada, produzindo um sentimento constante de culpa por não coincidir plenamente com a ordem social. Esse estigma é vivido pelo protagonista Joseph K., acusado sem crime, drama que Kafka conhecia na própria pele, a sensação permanente de ser potencialmente acusável. No mundo normal, a culpa remete ao ato,
É preciso fazer algo culpável. No mundo de Kafka, ela está ligada ao status. Não pode ser julgada nem redimida, apenas imposta ad eternum. Aqui se encontra o que Hannah Arendt chamará mais tarde de inimigo objetivo, alguém que não escolhe ser inimigo, mas é definido como tal por sua posição no sistema. Kafka percebe isso antes da ideologia totalitária, na rotina social aparentemente normal. Ao examinar o contexto histórico, a circunstância de Kafka e sua transposição literária em Joseph K., compreendemos que, removidas as camadas superficiais de normalidade, emprego público, boa família, doutorado em direito, pesava sobre ele uma opressão quase invisível para a maioria, mas sufocante para quem a vivia por dentro. Hannah Arendt também disseca esse fenômeno na seção sobre antissemitismo e origens do totalitarismo, escangalhando a explicação simplista de que o nazismo teria sido antissemita apenas como reação ao Tratado de Versalhes, a crise econômica e a instabilidade da República de Weimar. O antissemitismo, mostra ela, é parte constitutiva do próprio fundamento do regime totalitário. Se você recuar até o início do século XIX e avançar a partir daí, compreenderá melhor como o antissemitismo moderno se torna mais agressivo e estruturante, tema que pretendo explorar em outro vídeo. Mas voltando ao ponto central da minha investigação, aquele ditado "mirou do que viu, acertou no que não viu, cai como uma luva". Kafka descreveu literariamente a opressão sob inimigo objetivo e o processo de sua transformação em indesejável. Tudo isso está na trajetória de Joseph K., que funciona como um roteiro metafórico daquilo que viria a ser praticado na Alemanha e na União Soviética, da atribuição social da culpa a um grupo específico até a sua transformação em política de Estado. Voltando à minha pergunta inicial, se Kafka antecipou o totalitarismo, a resposta é definitivamente não. Kafka não descreve o totalitarismo histórico, descreve uma estrutura ontológica que, décadas depois, coincidiria com a do regime total. A partir de sua experiência como judeu assimilado na Europa Central, ele revela um mundo em que a culpa precede o ato, em que o processo cria o crime, em que o inimigo é produzido pelo próprio sistema. Mais correto é dizer que Kafka foi um intérprete estrutural do seu tempo. Percebeu padrões ocultos sob fenômenos dispersos. O que acontecia na sua comunidade identificou tendências latentes e as revelou simbolicamente antes que se tornassem evidentes para a maioria. O antissemitismo é parte indissolúvel do totalitarismo, mas não era disso especificamente que Kafka falava. Ele surge como leitor visionário de forças sociais ainda em estado germinal. Depois de entender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, lembrei que, se Max Brod não tivesse descumprido o desejo do amigo, o mundo jamais teria lido o processo. Daí veio mais uma pergunta. Teria feito alguma diferença se a obra tivesse sido publicada 10 anos antes, em 1915, e não apenas em 1925, após a morte do autor? A pergunta toca um dos dilemas centrais da cultura moderna. Qual é, afinal, o poder real da literatura diante das forças profundas da história? À primeira vista, pode parecer que a publicação antecipada de uma obra tão penetrante poderia ter funcionado como alerta precoce contra os regimes totalitários. No entanto, uma análise mais cuidadosa do contexto histórico, da natureza da escrita kafkiana e da psicologia coletiva europeia conduz a uma conclusão mais amarga. Provavelmente não teria mudado o curso dos acontecimentos. Em 1915, a Europa estava mergulhada na Primeira Guerra Mundial. Um continente traumatizado, brutalizado e mobilizado por ideologias nacionalistas e militaristas. O horizonte mental dominante não era o da reflexão crítica, mas o da sobrevivência e da radicalização. Nesse ambiente, um romance denso, alegórico e deliberadamente ambíguo como O Processo dificilmente teria produzido impacto social relevante. Além disso, Kafka não escreve no registro do panfleto nem da denúncia direta. Sua crítica opera num plano mais profundo, o da estrutura invisível da dominação moderna. Seu terror não é o do porrete, da farda ou do campo de concentração, mas de um sistema burocrático, impessoal e autorreferente, no qual o indivíduo é progressivamente esvaziado. É precisamente por isso que o processo só pôde ser plenamente compreendido após a experiência histórica do totalitarismo. Foram o stalinismo, o nazismo, os expurgos e os campos de concentração que forneceram o repertório necessário para reconhecer no universo kafkiano uma antecipação quase profética. Assim, foi a história que ajudou o mundo a entender Kafka. Sua literatura não funciona como alerta preventivo, mas como instrumento de inteligibilidade retrospectiva. Seu gesto não é o do profeta do fuge enquanto é tempo, mas do cientista que mapeia e descreve com precisão assombrosa seu objeto de estudo.
as engrenagens invisíveis da dominação antes mesmo que se revelem plenamente. Esse diagnóstico conduz a uma constatação desconfortável. A capacidade da literatura de deter processos históricos profundos é extremamente limitada. Fenômenos como o totalitarismo emergem da convergência de crises econômicas, colapsos institucionais, ressentimentos coletivos e dinâmicas psicológicas de massa, forças que nenhuma consciência individual consegue neutralizar. A publicação antecipada de O Processo, portanto, dificilmente teria alterado o curso da história europeia. No máximo, teria antecipado o reconhecimento de sua genialidade e enriquecido mais cedo o debate intelectual. Dito isso, do ponto de vista político, vemos que não mudaria grande coisa. Ok, digamos que a vida é assim mesmo. E da perspectiva do indivíduo? A boa literatura tem um poder transformador. A leitura de um conjunto de obras formadoras que tratam das grandes questões que afetam o homem deveria fazer parte do cotidiano e seu debate ser lugar comum nos encontros com amigos e familiares. Porque uma coisa eu sei. Kafka e sua obra, como formulei há pouco, não teriam a menor condição de funcionar como um alerta geral contra o totalitarismo. Mas e o que vivemos hoje? Será que uma sociedade composta por uma massa de leitores habituês de boa literatura, com imaginário enriquecido, não teria sido mais consciente e combativa? E aí, o que achou do conteúdo? Deixe seu comentário, é legal interagir, quero muito saber sua opinião. Outra coisa, se ficou até aqui, por que não curtir e compartilhar? Considere se inscrever também, é de graça e não dói nada. Até mais!